Olá, o Shabat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à Casa dos Benenos, sim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada nessa semana. A Parashá Haazinu compreende basicamente a canção de Moshe sobre as horríveis tragédias e suprema alegria que constituirá a futura história do povo judeu. Embora não seja uma obra clássica em rima e música, a canção de Moshe mescla o que seriam ideias disparatadas numa bela sinfonia de pensamento. Ela expressa o reconhecimento de cada aspecto da criação e de tudo aquilo que Deus faz. Passando, presente, futuro, de alguma forma, ela se integra em perfeita harmonia. Embora o nosso limitado entendimento humano, nem sempre reconhecemos como tal. Moshe clama aos céus e à terra para que sejam testemunhas de que, se o povo judeu pecar e mostrar ingratidão para com Deus pelos muitos favores maravilhosos que nos concedeu, seremos punidos, ao passo que, se permanecermos fiel à Torá e a Deus, então receberemos as maiores bênçãos, mesmo que o povo judeu se disperse. Deus garante a nossa sobrevivência e a redenção final. Essa porção conclui com Deus ordenando a Moshe que suba ao monte Nebo, onde terá uma vista da terra de Israel, e então morrerá. Que canção, muito embora não temos uma melodia desse cântico, lindo. Né? Moshe nos seus últimos momentos, recitando como testemunho a Bnei Israel, aos filhos de Israel, ele tomando os elementos da natureza, os elementos da criação, a mesma narrativa de que temos da presença divina no ato da criação do universo. Então é evocado esses elementos, que são tomados como testemunhas do nosso livre-arbítrio, das nossas decisões, no que refere como que nós vamos lidar com o livre-arbítrio, né? De fazer ou não fazer, né? E da disposição das consequências. Agora, o que é impressionante nisso tudo, de que Moshe, muito à frente do seu tempo, ele consegue trazer uma palavra final de consolação, de que Hashem perdoará, de que Hashem reconduzirá como um elemento, Zaid, como um elemento de que nos mostra, identifica que os méritos dos nossos patriarcas nos assegura mesmo no momento em que nos afastamos da presença divina. Eu tenho um ponto que eu acho muito importante para nós percebermos a personalidade de Moshe Rabbeinu. Nos últimos momentos de vida, o que ele faz? Ele faz uma poesia, ele faz uma poesia em agradecimento ao Eterno, a tudo que o Eterno deu a ele em vida. Ele está se despedindo da vida, agradecendo ao Eterno pela vida que ele deu. Através de quê? Através de uma poesia, através de versos, através de uma demonstração calorosa de amor. Moshe, do Eterno e pelo povo judeu. Essa poesia, embora dedicada ao Eterno, ela se destina ao povo livre, ao povo sagrado. Zaid, essa poesia, essa canção Haazinu, que ele toma esses elementos da natureza como testemunha. Veja, Zaid, a natureza, Hashem fala ou se revela a nós, muito embora no Monte Sinai nós não temos uma figura, que mesmo ali Hashem diz, vocês não viram nada no ser fogo e a voz que saiu do monte. Não tiveram uma visão física. Ouviram. Como diz Igdalo, né? Igdalo define essa presença de que ele é um, mas não que um elemento físico ele se divide, mas ele é indivisível, incomparável, e nada pode ser comparado e juntado a ele. Né? Então é nessa descrição de que Moshe Ben Maimon nos dá sobre essa presença por trás de toda a criação, e só através desta forma, daquele que fez o homem do Adamá, do barro,
e a forma como ele veio tornar esse homem, a humanidade, como co-participantes do seu ato da criação. Veio colocá-los como cabeça de toda a criação. Nós passamos agora em Rosh Hashanah, e na última semana, que nos lembrou, Zayt, que Hashem chama toda a humanidade na sua presença e o julga pelos seus atos. Temos os nossos atos positivos e negativos colocados numa balança para que se emita um decreto. Bom, então nós recobramos o ato em que Hashem fez o homem do Adamá, do barro, desses elementos da terra, e que depois disso, a nação que se identifica a quem ele chama de primogênito, Deus sempre vai se revelar a ela através desses elementos. Qual foi a visão que Moshe teve da conversa com Deus aos pés do monte? Não foi através de uma chama, do elemento do fogo? Foi assim, de uma sarça que não se consumia? Exato, mas que incendiava. Quais foram os sinais de que ele vai provar aos hebreus e também aos egípcios, de que os milagres, de que ele está por trás dessa libertação? Também vai ser através desses elementos. Vai ser a abertura do mar, vai ser a voz, será as nuvens. Né? Então, escuridão. Deus, ele fala com o homem, é como se pudéssemos ver a Deus através desses elementos que ele usa para se comunicar. O ser humano ele acha muito importante o campo visual, as características visuais de qualquer coisa para que ele consiga entender. Aquelas pessoas que, por exemplo, você pega um livro para ler. Quando você lê, você tem mais condição de absorver aquilo que está dito ali, porque quando você ouve, é natural. O ser humano é muito visual, foi desenvolvido dessa forma e é dessa forma. Quando nós não conseguimos entender o eterno, porque imagina um ser que não tem forma, e para o ser humano é tão importante a forma. Então é difícil de entender. Aí onde entra aquela conexão que Israel tem a mais em relação aos outros povos. Exatamente. Israel, ele ouviu e viu, foram as nuvens, né? Foi a nuvem de fogo à noite, a nuvem protegendo do sol de dia. Mas ele aconteceu ali no monte, foi exatamente são esses elementos. Ouvir através da audição. Ou seja, nós temos que entender que o Eterno, ele fala conosco. Ele não se apresenta na nossa frente como sendo um objeto, alguma coisa palpável. Não pode ser definido, não pode ser separado. Exato. E Moisés, no ápice do seu desejo, desta revelação, falou: permita-me ver as tuas faces. E Hashem falou: não é possível o homem ver a minha face e continuar a viver. Mas a todo momento eles estavam vendo, diferente de todas as nações, Deus através desses elementos, através dessas manifestações, a nuvem que protegia de dia, o fogo que os aquecia à noite, o mar que se abre, as pestes, a morte. Então todos esses elementos da criação, no final estamos falando do Deus do universo que está por trás de todos esses elementos. Tá? Então Israel tem uma percepção a mais em relação às demais nações de como que eles veem Deus. Então, Moisés, limitado dessa compreensão, pediu: permita-me ver as tuas faces. Hashem, não é possível isso, e continuar a viver. Agora, na paraxá de Rosh Hashanah, paraxá especial de Rosh Hashanah, aconteceu um fato que ao Abraham despedir Agar com seu filho, deu a ela pão e água, eles se perderam pelo deserto e o menino quase que desfaleceu. O que houve de diferente para a egípcia? Lá diz o seguinte: e abriu os olhos, o anjo que Hashem enviou a Agar abriu os olhos dela e ela viu um poço. Olha o elemento da natureza, né? Seguindo da informação que ela teve. Falou: esse menino aí, Ismael, será uma grande nação. E ele será protegido. Veja, Zayt, nós vimos aí, semanas atrás,
o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu falando com o representante dos Emirados Árabes Unidos, de uma forma em que eles falavam hebraico com completa harmonia. Veja o propósito daquele que o anjo diz: vou fazer desse pessoal uma grande nação, né? Dando-lhes promessas mediante ao mérito de Abraão. Né? Os árabes têm grande promessa. Uma coisa é os árabes que são descendentes de Ismael, a outra coisa são os muçulmanos. O muçulmano, o Islã, é a religião, é a religiosidade de que também tem os árabes e que foi adotado pelos povos daquela região ali do Oriente Médio. Mas da conexão de como que Hashem se manifesta aos seus patriarcas, então ele fala para Agar: ó Agar, veja, então ela vê o poço, ela consegue levar água para o menino da vida, e Hashem precisa revelar a ela: ó, esse menino aí, dele será feita uma grande nação. Então é dessa percepção de que Razinu, também Moisés, vem tomar esses mesmos elementos na natureza para serem testemunhas contra os israelitas, porque o mar se abriu, a nuvem protegeu, o fogo os aqueceu, foram alimentados no deserto, e são esses mesmos elementos que serão tomados como testemunhas se não cumprirem esses mandamentos. Os céus, a terra, o sol. Veja, Josué e Yehoshua não conseguiu deter o tempo para que conseguisse derrotar os amalequitas. O próprio tempo. O tempo, o sol, os elementos, os astros, todos eles são mobilizados quando se trata de Bnei Israel. Bnei Israel, Hashem consegue deter o ciclo da natureza em prol de Israel. Não é à toa de que também Moshe Rabbeinu vai tomar esses mesmos elementos para serem testemunhas a favor e contra eles quando eles se afastarem da Torá, porém sem não afirmar de que eles serão trazidos de volta pelos mesmos méritos de nossos pais Abraão, Isaac e Jacó. Importante. O Eterno, ele tem um amor muito grande pela humanidade, muito grande. E respeitando o ser humano como nós somos, ele nos permite, vamos dizer assim, ouvir a voz dele, seja através de demonstrações, tantas e tantas que já aconteceram, inclusive há pouco tempo, nessas guerras que nós tivemos. Guerra de independência, guerra de defesa. Exatamente. Quantos e quantos milagres aconteceram ali, uma forma de o Eterno dizer: ó, eu estou aqui. Vejam, eu estou aqui. Como Purim, ele não estava ali, mas o milagre aconteceu, né, Zé? Exatamente. Aconteceu porque houve a determinação do Eterno para que isso acontecesse. Ele determinou e aconteceu. O que acontece é que nós precisamos ver. Nós temos essa necessidade. Não seria necessário se nós tivéssemos um nível de compreensão, de estudo de Torá maior do que aquele que nós temos. Nós não temos. Por mais que nós venhamos a estudar a Torá, quer dizer, quanto mais nós estudamos Torá, mais nós temos esse nível de entendimento de que o Eterno é invisível, não se pode ver o Eterno, não se pode tocar no Eterno, isso não existe, não há como, não há maneira. Mas o judaísmo está resolvido. Resolvido. A teologia cristã estão perdidos. Exatamente, eles precisam de uma estátua de um santo aqui, de outro santo ali. Não, com todo respeito. É só a forma de como nós perguntamos. O judaísmo, ele não procura explicar como que é Deus e como que é Deus. Isso não é importante. Então, a questão é de como que a teologia faz essa pergunta. Ela tenta explicar a Deus e não é possível explicar a Deus. Por isso, ela tem que mostrar o mistério da Trindade, coisa do tipo. Não sei nem se deveria mencionar isso. Não. Mas, Aite, veja, o profeta Eliseu estava de frente de uma frente militar que os ameaçava. E Geazi, limitado dessa visão de ver a Deus frente do seu povo, né? Ele entrou em pânico, entrou em desespero, como Agar. Falou: eu vou me afastar do meu filho para que não o veja morrer. Então Geazi também foi tomado desse pânico e o profeta pediu que Hashem fizesse o milagre e falou: Hashem, olha, rapaz, mostra ele. Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E o rapaz falou: como? Né? Como? Aí o seu aluno, Hashem, falou assim:
Eliseu falou, Hashem, permita que ele veja. E ele viu, de fato, a multidão de anjos, o exército que estava junto com eles, né, para combater ali. E ver Deus. Raz e Nu são esses elementos que, a forma de como nós vemos, é a janela de como nós enxergamos Deus. Para o judeu, essa conexão de como que o judeu vê Deus. E como que Moisés não precisaria ter pedido, permita-me ver as tuas faces. Né? A outra situação é de que Elisha ele vai terminar por pedir que sejam acometidos de cegueira o exército inimigo. Só né? pode pedir. Não houve um confronto das duas frentes. Simplesmente eles deixaram de enxergar e foram dispersos. Zait, isso e muitas outras coisas será comentado aí pelo mais competente Minyan, que fala de Anussim para Anussim. Compartilhe esse vídeo com seus amigos no Facebook e inscreva-se em nosso canal. Ative as notificações e seja o mantenedor da Casa dos Melenos, sim. Essa programação é compartilhada com os ouvintes da Rádio Sefaradita Judaica Portuguesa em Belmonte. Shalom. Shalom.